Olá, meu querido e minha querida. Hoje eu quero deixar para sua reflexão uma passagem bem conhecida em Lucas, capítulo 23, do verso 36 em diante, que diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou. Salve-te a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Meu amado, todos vocês conhecem essa passagem, porém o ensinamento dela é muito valioso e importante para nós. Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores, e o pensamento e a visão desses dois malfeitores a respeito de Jesus se parece muito com dois pensamentos que nós temos dentro da igreja e de muitos que se dizem cristãos. De um lado nós temos um malfeitor que dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-te a nós também. Parece com essas pessoas que vêm para a igreja, que vêm atrás de Jesus, apenas interessados naquilo que Jesus pode lhes dar. Eles só creem se verem os milagres. Eles condicionam a sua fé em Deus pelas bênçãos que Deus pode dar. Muitos ensinam por aí, por exemplo, que você deve colocar Deus na parede, que você deve exigir e determinar que Deus te abençoe. Muitos ensinam que você tem que questionar Deus e dizer: Senhor, eu só creio se tu fizer, achando que podem manipular a Deus dessa maneira. Porém, do outro lado, nós temos o que podemos chamar o Evangelho segundo o ladrão da cruz. Uma outra visão de Jesus. Uma visão muito mais gloriosa, muito mais importante, conhecendo muito mais o Evangelho na sua essência. Primeiro me chama a atenção a fé extraordinária desse homem, porque ele conseguiu crer em Jesus, vendo Jesus num estado extremamente deplorável. Jesus com uma coroa de espinhos na cabeça, depois de ter sido chicoteado, com o corpo todo ensanguentado, pendurado numa cruz, sendo zombado, escarnecido. Quem conseguiria crer que esse era verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? A gente, quando imagina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ou alguém todo-poderoso, a gente imagina essa pessoa cheia de esplendor, de beleza, de glória, majestade. Mas ali Jesus estava na cruz, como diz o profeta Isaías: olhávamos para ele e não víamos beleza alguma que nos atraísse. Mas o ladrão da cruz, pelo Espírito Santo de Deus, conseguiu entender que aquele era o Filho de Deus. E o que me chama muita atenção é que quando ele reconhece isso, ele vira para Jesus e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Ele não pediu nada nessa terra. Ele não pediu que Jesus o tirasse da cruz. Ele não pediu uma nova chance. Ele apenas reconheceu que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e num pedido de misericórdia disse: Senhor, quando tu estiveres no teu reino, ou seja, eu sei que tu és rei, eu sei que tu tens um reino. Quando tu estiveres nesse reino, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aos olhos da teologia da prosperidade, aos olhos humanos, Jesus não fez nada pelo aquele homem. Jesus não restaurou a vida dele. Jesus não deu um carro para ele. Jesus não deu uma casa para ele. Jesus não o tirou da cruz e o exaltou diante dos seus adversários, não. Mas o que Jesus fez por ele foi a coisa mais gloriosa que ele pode fazer e que ele prometeu fazer a nós, que é a vida eterna.
Meu amado, minha amada, essa é a grande promessa do Evangelho, essa é a grande glória do Evangelho, essa é a grande novas, as boas notícias, que Jesus foi aos céus nos preparar um lugar e ficou de voltar para nos buscar, para que possamos passar a eternidade com Ele. A imortalidade tão desejada pelos homens é o que nós teremos, porque Paulo diz em 1 Coríntios 15 que esse corpo mortal será revestido da imortalidade e esse corpo corruptível da incorruptibilidade. Que você aprenda a amar a Deus e entenda que essa é a maior glória do Evangelho. Não que Deus não possa te abençoar nessa vida, não que Deus não tenha grandes coisas para você nessa vida, não que você não possa pedir a Ele ajuda, mas que você entenda que a grande glória do Evangelho é a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus tem para nós. Que possamos amar Jesus como o ladrão da cruz, sem esperar nada em troca nessa vida, sem se preocupar com essa vida, mas desejando fazer parte do reino dele que virá, porque esse reino será eterno. E conforme o apóstolo Pedro nos ensina na sua carta, todo aquele que tem essa promessa, purifica-se a si mesmo. Que você possa se purificar, que você possa viver uma vida de santidade e uma vida de gratidão a Deus, sabendo que nós passaremos a eternidade com Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.